Olá, estamos por aqui mais uma vez e dessa vez para começar o nosso podcast número 6. Não é isso, Cristiane Lucide? Isso, tudo Ana bem? Paula, tudo bem? Número E aí? 6. Pois é. Já? Estamos caminhando. Estamos caminhando. Trilhando. É. E sempre pessoas importantes, legais e interessantes aqui no nosso podcast, não é não? Verdade. Sempre pessoas que podem contribuir muito com a sociedade, com ideias, com atitudes, com projetos. Então a gente busca sempre fazer coisas diferentes, mas com esse intuito, né, Ana Paula? De trazer novidades. Às vezes não são coisas tão novas assim, mas é bom ficar lembrando. Mas sempre coisas que possam produzir assim, o que a gente precisa de efeitos positivos para a vida de todos nós. É, né? isso, sempre coisas importantes para a gente, né? Para todos nós, para a sociedade. E hoje não é diferente, não, né? Hoje a gente traz uma convidada muito especial, né, Cristiane? Renata Caldas, do projeto Lacre Solidário. Vamos saber tudo sobre esse projeto maravilhoso, que já rola um tempão na cidade. Seja bem-vinda, Renata! Primeiramente, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de falar sobre os meus projetos. É sempre muito bom poder falar sobre o voluntariado. É verdade, porque não é só o Lacre Solidário, tem mais projetos que você está à frente atuando, não é isso? Isso, no momento eu levo 3 projetos sociais na cidade. Então, assim, eu levo o Lacre Solidário, o Banco de Perucas, que é o do Corrente do Bem, e o que eu chamo do Quadradinhos do Amor, que é um projeto que a gente leva nas unidades básicas de saúde. Perfeito. Qual que você quer começar a falar? Vamos falar de todos, né, Renata? Tá, então vamos começar a falar do Corrente do Bem, porque é onde foi tudo começou. Eu acho que vamos começar do começo, né? Agora, em outubro, eu estou fazendo 11 anos de ações sociais, de um projeto que eu falo que é a minha menina dos olhos, é o meu banco de perucas para pacientes oncológicas. Começou porque eu tenho uma mãe oncológica, então, quando a gente entra na oncologia, a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente. E se eu sou hoje como eu sou, é porque eu passei por onde eu passei. Eu acho que ninguém muda se não tiver uma coisa ruim. Infelizmente, a gente aprende nas dificuldades e foi assim que eu aprendi. Então, eu aprendi a fazer ação social com a doença da mamãe. Já passamos aí por mais de 120 mulheres, do qual eu tenho um grande prazer em falar. E temos o Lacre Solidário. Vamos falar um pouquinho, depois a gente, né? Eu tenho o Lacre Solidário, que a gente arrecada tampinhas plásticas, onde já tiramos 32 toneladas de lixo do meio ambiente, e o Quadradinhos do Amor, que a gente já ajudou aí mais ou menos, diria, umas 350 gestantes em alguns anos na cidade. Muita coisa. Você faz tudo isso, Renata? Tipo isso, né? Sozinha. Nas horas vagas. Porque não sobra mais nenhuma hora também, né? Então, nas horas vagas. Ainda tenho, né, a minha mãe que mora comigo, ainda faço faculdade, ainda tenho 2 filhos adolescentes e a gente vai tentando trabalhar. Dorme de vez em quando, Quando né? sobra um tempo, a gente dá um cochilo. Não é sempre. Mas, assim, é muito legal porque, graças a Deus, em 11 anos de projeto, eu consegui ter uma rede muito grande. Então, parece que dá muito trabalho, mas eu consigo coordenar tudo de uma forma... Alguns, é lógico que tem, né, como tudo tem na vida, tem alguns problemas, mas dentro de um contexto geral dá para levar numa boa todos os projetos. Só de segunda a sexta, porque eu não faço projeto final de semana. Eu me dou uma folga. Senão você podia encaixar um 4º projeto aí, sábado e domingo. Hein? Não, já tá bom. Já tá bom, né? Já tá bom, já dá bastante trabalho, mas é muito legal, assim. Vamos lá, o Projeto Corrente do Bem, quando começou, eu era diretora do Clube Social da cidade, do Clube Comaria na época, e quando eu descobri a doença da mamãe, minha mãe fez pelo SUS, né? E ali dentro do SUS é uma realidade que, para mim, é completamente diferente. Eu nunca tinha entrado no SUS, né, na minha vida. E a entrar ali, a gente começa a ver a vida de uma outra maneira e olhar o outro de uma outra maneira. E aí, dentro do que eu poderia ajudar, né? O que eu posso fazer para essas pessoas que estão aqui perto de mim? Porque eu morei dentro de um hospital 2 anos e meio. Então, eu convivi com aquelas pessoas diariamente, muito mais do que com a minha própria família, né? Que eu ficava dia e noite no hospital. E aí, na época, a gente fez uma ação no clube para arrecadar cabelo.
E a gente entregou numa instituição. E quando eu fui cobrar, né, não é cobrar de que eu queria os cabelos de volta e muito menos as perucas. Eu queria saber a destinação daqueles cabelos do qual eu tinha arrecadado. E eles tinham ido para São Paulo, para um... né? E aí eu questionei, eu falei, nossa, mas a gente tem um hospital de referência na cidade, eu juntei para que esses cabelos ficassem na cidade. Como? Falei, pega de volta, eu quero as perucas, eu quero os cabelos. Ah, Renata, não dá. Eu falei, beleza, então a partir de hoje eu sou um banco de perucas da cidade. Beleza, e aí? Comecei a arrecadar cabelo, e o que eu faço aquele cabelo virar uma peruca? Gente, eu tinha muito cabelo. Eu tinha muito Eu queria te cabelo. perguntar isso também, porque eu não imagino. Porque assim, até a parte que a pessoa corta o cabelo e doa, beleza, tranquilo. Agora, E aí? E aí, faz o quê? Então, e aí? Exatamente. Eu falei, gente, e aí? Né? Aqui na cidade, se você pesquisar, não tem ninguém que confeccione peruca. Nem para vender. Se você quiser comprar uma peruca na cidade, não tem quem faça. Pelo menos eu não achei ainda. E eu fiquei com aquele monte de cabelo. Eu falei, pô, legal. E agora? Liguei desesperado para um amigo meu, médico, oncologista, que ele é do Fundão. Eu falei, Cadu, cara, o que eu faço? Me dá... Tenta no Fundão descobrir aonde que eles fazem essas perucas para que eu dê agora eu tenho que fazer alguma coisa com esse cabelo. E de preferência de forma voluntária também, né? Para ajudar o projeto. E na época eu descobri um projeto em Cabo Frio chamado Moça Bonita, que ela não veio a Teresópolis, mas ela me deu todo o caminho das pedras e ainda abriu as portas. Ela falou, você procura fulano de tal, em Petrópolis, seu Paulinho, e você usa o meu nome e você começa o seu projeto. E assim eu fiz. Eu mandava os cabelos para Petrópolis e ele confecciona até hoje para o meu projeto, 11 anos, gratuitamente para o meu projeto. Seu Paulinho. E tem aí, umas pessoas muito especiais, né? E aí, nisso, foi indo, eu descobri um outro agora, que se chama Fernando Frazão, que ele é de São João de Meriti, que também confecciona para o projeto. Então, eu arrecado esses cabelos. Alguns salões eles cortam gratuitamente para quem, né, vai doar, outros dão desconto, outros apenas arrecadam e não interfere da forma que eles chegam, são todos muito bem-vindos. E aí eu coloco no correio, os cabelos vão, né, e aí eles confeccionam e as perucas retornam para o projeto. E aí o que eu acho assim, eu optei, eu acredito na cura. Vem o outubro agora, mais do que nunca a gente precisa falar, e eu vivenciei o milagre, então eu provo, que a minha mãe está aí, que o câncer tem cura. Se ele tem cura, a peruca não vai ser útil. Então eu empresto, eu não faço a doação. Eu empresto gratuitamente, através de um contrato de responsabilidade. A pessoa leva, vai na minha casa, eu abro as portas da minha casa para o paciente oncológico, que eu dou esse acolhimento, eu recebo, eu tenho todo um carinho com elas, porque eu acho que elas estão vulneráveis nessa época. Então, eu abro mesmo a minha casa, ela escolhe aquela melhor se adaptar. Eu não confecciono exclusivamente para a paciente. Ela vai escolher dentre aquelas que eu tenho pronta no banco de perucas. Ela leva gratuitamente e vai usar 6 meses, 1 ano, 5 anos, o tempo que for necessário. Ela vai ficar curada e essa peruca vai retornar. E quando ela retorna, se ela tiver perfeita, ela fica no banco de perucas. Se ela não tiver, eles vão para os parceiros, eles retornam, né, reformam e vê a necessidade e a peruca volta. Então, assim, a corrente, ela vai, ela usa e volta, e todas essas pessoas do qual o projeto passou na vida dessas pessoas, essas pessoas se tornam um elo da minha corrente. Então, a corrente ela vai crescendo cada vez que uma família entra. Se fortalecendo, exatamente. Né? E como é que faz essa arrecadação dos cabelos? Você tem cabeleireiros parceiros na cidade que fazem esse corte, falam, olha, esse corte aqui, vou mandar para você. E tem que ser algum tipo específico, algum comprimento específico de cabelo? Tem. O cabelo ele tem que ter no mínimo 15 centímetros, ele tem que estar preso numa liga e ele pode ter qualquer tipo de tratamento químico. Ele pode ser pintado, ter alisamento, qualquer tipo de tratamento. Ele só tem que estar seco na hora de prender, porque senão ali onde fica a liga, mofa o cabelo. Então, o cabelo tem que estar seco, presinho numa liga, pode ser numa mecha só ou em várias mechas, isso não interfere. E aí, no mínimo 15 centímetros, porque aí mesmo a gente pode fazer franja, a gente pode botar entre os cabelos para dar o volume, então é mais ou menos por aí, qualquer tipo de tratamento. Eu tenho, alguns parceiros cortam gratuitamente para o projeto, aí eu tenho o Estúdio da Beleza,
né? E tenho a Karen Brasil lá no alto. E outros parceiros, eles apenas juntam, eles conhecem o projeto, e aí conforme eles explicam, e a pessoa deixa o cabelo e depois eu passo recolhendo. Eles entram em contato e eu vou de salão em salão e a gente vai recolhendo. E aí manda para cada peruca, eu preciso aproximadamente, uma peruca de cabelo curto, entre 350 a 500 gramas de cabelo. Não é geralmente uma mecha só, uma doação só não dá para fazer uma peruca. E aí eu tenho que ter o mesmo cabelo, com aquela mesma estrutura de cabelo para que eu possa montar uma peruca. Então, nem sempre uma doação, às vezes eu preciso de 4 ou 5 doações, porque o meu cabelo, se eu for doar, dá... Entendeu? Muito pouquinho. Então, eu tenho que juntar uma certa quantidade com aquela mesma estrutura para poder fazer uma peruca. Mas a gente já pode deixar registrado aqui, por exemplo, quem tem cabelão e pretende cortar o seu cabelão, já sabe ali, naquele profissional que a pessoa tiver lá para fazer o corte, né, Cris? Já pode tocar nesse assunto. Olha só, vai dar aqui mais de 15 centímetros ou 15 centímetros, poxa, separa aí meu cabelo para doação. Claro, vai para o lixo. Então, assim, faz uma diferença que às vezes a pessoa não tem a noção. Várias pessoas, várias mulheres, eu falo que o cabelo ela é a moldura. Quando a gente sentou aqui, a gente mesmo, o nosso cabelo, né, a mulher tem isso. Claro, isso é a moldura do rosto. Né? E outra coisa, assim, é o olhar de quem passa. Por exemplo, você passa por uma paciente oncológica sem cabelo, você já olha para ela e fala assim... Tá na luta, tá batalhando, não sei o quê. A gente automática mesmo, sem querer... Pensar, coitada dessa pessoa. Exatamente. É na hora, é automático. E aí a peruca vem fazer isso. Porque você não vê, porque o cabelo é natural, é exatamente igual. Sabe, assim, aí, quando a peruca ela é de cabelo natural, ela pode pintar da cor que ela quiser. Mesmo que não pode dar o seu toque pessoal, pode dar, né? E ela tem essa liberdade para isso. Às vezes ela chega lá, o cabelo é exatamente o cabelo dela, mas não é da cor. Eu falo, leva no seu cabeleireiro e pinta. O olhar brilha. Gente, é maravilhoso isso. Muito Agora, bom. se as pessoas que... porque você falou que tem alguns salões que já são parceiros, né? Que as pessoas podem ir lá para cortar o cabelo, que eles já fazem e guardam para você. Agora, por exemplo, digamos que a pessoa queira cortar o cabelo. Tem algum lugar que ela possa olhar, consultar, um site, alguma coisa assim, para ela já ir naquele lugar que já faz parte desse projeto? Tem a página do projeto, o Corrente do Bem. Tem tanto no Facebook quanto no Instagram. Vou falar que o Instagram está um pouco mais atualizado do que o Facebook, mas as informações estão nos dois. E, assim, não tem muito o que pesquisar, sabe, assim, cortou, prendeu numa liguinha, é só fazer a sua entrega. Hoje, em Teresópolis, a gente tem a base do Segurança Presente, é um ponto centralizado de domingo a domingo, é só entregar a sua doação lá. Bem central. Bem central. Fica já uma caixinha dentro do armário lá, então é só entregar a um policial que eles vão guardar, automaticamente eles vão me ligar, e aí eu passo recolhendo. Então, assim... eu falo que é lixo, né? O que eu falo muito sobre todos os meus projetos, de uma forma geral, tudo é lixo. O cabelo você já vai cortar. Você não vai Tem aquelas pessoas que cortam para doar. Ótimo, lindo e maravilhoso. Mas normalmente a pessoa já vai. Corta um pouquinho a mais, ou espera crescer um pouquinho a mais. Faça diferença na vida de alguém, porque faz uma diferença que eu acho que, assim, só quem tem um familiar, só quem já passou, tem a noção do que é essa diferença para um paciente oncológico. É a minha menina dos olhos. E com toda a razão, com toda a razão. É muito maravilhoso isso. E o que eu acho, assim, a gente tem que falar muito sobre essas coisas, porque, você vê, as pessoas não conhecem e não pensam nisso e não se lembram. Então, tudo isso tem que ser muito divulgado o tempo todo. O tempo todo. Porque cortar o cabelo para as mulheres, a gente vai toda hora cortar o cabelo, né? A gente vai no salão toda hora, corta pouco, corta muito. Às vezes você pode esperar mais um tempo, como você falou, para ele chegar naquele comprimento que sirva para isso. Exatamente. A gente já vai cortar. Né? A gente vai para uma questão de vaidade, porque a gente quer ficar mais bonita, e a gente pode, com isso, contribuir para uma outra mulher também ficar mais bonita e também ter uma vida mais... Engraçado que não tem idade, sabe? Assim, porque eu atendo na minha casa, tenho mulheres de 20 anos com câncer, e eu atendi agora há pouco tempo uma senhorinha com quase 70.
E ela falou assim, eu não ia fazer o tratamento porque eu não ia sair de casa. Olha a diferença. E aí é todo um contexto, porque assim, o tratamento ele tem que ser contínuo para ele ter a cura. Ele tem a cura, mas ele precisa ser feito. Não é ficar em casa que tem a cura. Não, você tem um tratamento, você precisa dele, mas você tem que sair de casa. Você tem que se expor, sabe? Então, assim, normalmente... eu não, assim, minha mãe ficou careca, ela não usou peruca, mas ela usava lenço. Eu usava lenço junto com ela por muitas vezes. E eu senti o que as pessoas olhavam. Coloca um lenço e anda na rua. Agora vem... É diferente, sabe? Assim, então, isso faz uma diferença que as pessoas não têm noção do que o 15 centímetros do seu cabelo... Gente, o que é 15 centímetros do seu cabelo... faz a diferença para alguém. E cabelo cresce o tempo todo. Cresce. Queira ou não queira, ele cresce. Pode não querer, ele vai crescer. Ele vai crescer do mesmo jeito. Entendeu? Então, faz muita diferença. E assim, nós começamos as ações sociais e acabou que aí veio várias, né? Assim, o projeto, ele, graças a Deus, ele não para. E quando para porque eu paro, porque eu não dou conta da demanda que o projeto exige. Né? Mas, assim... E aí veio o Lacre Solidário. O Lacre Solidário também é aquilo que é o lixo, que vale. Tem toda essa pegada de meio ambiente, né? E quando eu comecei o Lacre Solidário, todos os meus projetos, eles sempre foi muito voltado para a oncologia, porque assim, tem muitos pacientes que ficam muito debilitados. E aí eu comecei com a intenção de ajudar apenas a oncologia. Se eu conseguisse ajudar era menos uma sofrendo, porque meus projetos não é quantidade. Eu não me preocupo se eu vou ajudar 1 ou 100. Eu ajudando eu durmo mega feliz, claro. E já fiz a minha parte. E aí começamos com a intenção de ajudar uma. Tanto é que a primeira cadeira eu demorei 1 ano e 6 meses. Porque, na verdade, antigamente era só o lacrezinho do alumínio. Porque, assim, eu sempre ouvi que era só o lacre. E é aquele negócio que a gente vai aprendendo, né? Eu não era a minha área sustentabilidade, não era a minha área reciclagem. Eu não sabia exatamente o que reciclava, o que não reciclava, o que pesa, o que não pesa, o que pode, o que não pode. Então, você vai aprendendo. E aí eu sempre ouvi falar que era só o lacre. E aí começamos, junta lacre, todo mundo me chamando de catadora de lixos. Se você está precisando disso para sobreviver, porque é um mundinho... Gente, o ser humano é muito legal, mas de vez em quando... De vez em sempre, olha, tá? Não é fácil, não. E aí eu comecei a juntar e poucas pessoas aderiram, né? O Lacre Solidário, ele passou a existir com a intenção de você... arrecadar cadeiras de rodas, cadeiras de banho, né? Material ortopédico de baixo custo. As muletas, isso, né? O que eu falo material ortopédico de baixo custo. Não é cadeira motorizada, não é aquelas camas hospitalares, não é nada disso. Eu só consigo cadeira de baixo custo, cadeira de rodas simples, né? Não é aquelas, como é que se fala? Especializadas muito. Elas são simples, mas que eu já ajudamos aí 67 pessoas, então a gente já fez uma diferença bem grande. Muletas, andadores, aí, assento de elevação, bengalas... Cadeiras para banho, cadeiras né? higiênicas, são essas coisas mais simples. Esses equipamentos, né? Isso faz uma diferença danada, é uma ajuda enorme. Uma cadeira de banho, às vezes as pessoas entram em desespero, né? Acontece alguém que quebra o fêmur, alguma coisa, olha, eu preciso de uma cadeira de banho, às vezes não tem condições de comprar, tenta arrumar emprestado. Olha, e na hora que você pega para usar, eu posso dizer que eu cuidei da minha avó e eu usei cadeiras de rodas, andador, cadeira de banho. Olha, é de um auxílio impressionante e é essencial, é muito importante. Mas então, a gente, graças a Deus, pode comprar, porque pode não é um alto custo, mas tem pessoas que não têm como conseguir. Não tem. E aí vem várias outras coisas. Não é só a cadeira de rodas, não é só a cadeira higiênica. Quem usa uma cadeira geralmente usa uma fralda geriátrica, aí tem a medicação. Então, o custo ali é muito alto, sim, o gasto da pessoa. Então, tudo entra, né? Então, a gente ajuda bastante. E aí começamos a juntar. Então, você começou isso pensando nos pacientes só oncológicos. Na oncologia. Entendi. Assim, porque... eu já estava ali, para mim era mais fácil aquele mundinho, até porque, e aí eu vou, né? Quando a oncologia ela é muito lembrada em outubro.
né? No outubro se fala É o muito Outubro Rosa, né? Se fala muito do câncer, mas os outros 11 meses você não escuta falar muito sobre a doença e sobre tudo. O Corrente do Bem ele nunca foi um projeto de grande visibilidade, porque eu ficava naquele mundo da oncologia, né? Naquelas famílias que estavam ali, então não era um projeto visível a todos. E quando veio o Lacre Solidário, não. Ele acabou que ele começou pequenininho, mas ele começou a crescer quando eu comecei a abrir as tampinhas, porque o lacre em si, ele não é todo mundo que pode participar, porque ele acaba sendo limitado para quem tem um poder aquisitivo que possa comprar um refrigerante. Que as latinhas são mais caras. São mais caras. E quando eu abri para tampinhas, qualquer classe social pode, porque todo mundo usa alguma coisa que tem tampa. Você pode usar uma margarina, o outro pode usar uma manteiga cara, mas o outro vai usar uma margarina. Você pode usar um mega shampoo, mas o outro vai lavar o cabelo. Então, ele abre para todo mundo. E quando abriu para todo mundo, o projeto cresceu. Cresceu, né? E como é que funciona? A gente está falando que você das cadeiras de rodas e tal, e tem os lacres. E como é que é essa logística? Como é que funciona esse projeto, assim, na prática? Hoje a gente tem na cidade mais de uns 50 pontos de arrecadação. A pessoa também tem todos os endereços na página do projeto, aí já é outra página, é o Lacre Solidário. A pessoa leva o seu material limpinho, lavado, dentro de um saquinho, né? Deixa lá coisa. E aí a gente recolhe, esse material a gente vende na reciclagem e o dinheiro ele é revertido para material ortopédico. As pessoas elas são cadastradas numa fila de espera. Eu não dou prazo, porque a gente depende do arrecadar para fazer a entrega, então eu nunca prometo. Hoje, nesse exato momento, eu tenho 10 pessoas na fila de espera, então eu preciso aí para zerar a minha fila de aproximadamente 10 a 12 toneladas de plástico. E uma tonelada de plástico é aquele caminhão grandão baú, lotado de tampinha, então é muita tampinha que eu preciso, então eu preciso arrecadar para fazer a entrega. Então a pessoa leva até algum dos nossos pontos de arrecadação. Que tem sempre um selo também de identificação sempre que ele identificado. Recebe, né? Serve qualquer tipo de tampa plástica. Quando a gente começou, todo mundo acha que só serve a tampinha do refrigerante. Isso. Inclusive, a gente tem uns exemplos aqui, ó, se você me permite. Claro. Eu fiz questão, porque, olha, uma coisa, você falou assim, nem todo mundo lembra. Mas, gente, isso daqui ó, é uma coisa que a gente tem. Cara, eu nunca pensei. A tampinha da pasta de dente. Da pasta de dente. Ó, você tá vendo? Não jogue fora, não jogue no seu lixo. Guarde e entregue em um dos pontos do Lacre Solidário. Vai juntando, faz uma sacolinha, né, Renata? Isso. Ó, tampinha de desodorante. Gente, olha aqui, isso tudo aqui é tão... Você vai jogar fora. Não tampinha joga. de amaciante, vidro Tampinha de de amaciante. Exatamente. Sabão líquido. Olha, esse aqui é tampa de suco. Eu tô muito atrasada. Eu não pensei em nada disso. Pois é, tampa de suco, aqueles sucos de caixinha. Suco de caixinha. Isso aqui é tampa de soro fisiológico, tá? Aqui estão os lacres das latinhas, né? A galera que bebe uma cervejinha, um refrigerante. A única Olha coisa como é que fácil, tem que ficar gente. separado, o plástico num saquinho. Do lacre. E o lacre em outro, porque quando vende o material, o preço da reciclagem É diferente. E isso daqui é uma coisa que eu jogo, não estou fazendo mais por sua causa, é a tampa do leite em pó, gente. Meu marido come uma goiabada, Ana Paula, você não tá entendendo. Vem uma latinha assim, da Tampa de goiabada, e vem uma tampinha dessa. E eu nunca pensei isso aqui a gente não joga. Tô com vergonha, Renata. Não, eu também morri. Quando ela falou, eu falei, gente, isso daqui a gente tem um monte em casa. A tampa do shampoo, a tampa do Nescafé, a tampa do... E aí vai. Por exemplo, quando a gente vai nas escolas, porque graças a Deus algumas escolas abriram para a gente poder falar, eu falo assim, a tampa da caneta, a tampa do esmalte. Olha quanta coisa. Vamos nos esconder, Cristiane. Vamos. Não, e eu estava até te falando antes da gente começar, a gente estava conversando, e uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas num vídeo, né, que você colocou lá na página. Do projeto. Porque a gente pensa assim, na tampinha da garrafa de água mineral. Só que tem aquele anelzinho de plástico que fica ali na garrafa. E eu fiquei muito chocada quando eu assisti esse vídeo, porque assim, isso vai pro oceano e aí os animais morrem. Gente, eu falei, como é que eu nunca pensei, porque eu separo. Eu sou uma pessoa que eu achava que eu fazia tudo certinho, mas não, a gente faz incompleto, porque o ideal também é você cortar. Depois que eu aprendi, eu comecei a cortar. Isso eu tô fazendo. Depois que eu assisti o vídeo, eu também comecei, mas eu falei, gente, quanto negócio desse eu já joguei fora sem nunca ter me tocado. Não, mas é o que a gente estava falando. Quando eu comecei o projeto, jogava, né?
começou a juntava o lacre, as tampinhas para mim foi vindo. E aí eu jogava, né, o pote no lixo e falava, meu Deus, isso aí tem tampa. Aí eu voltava lá, pegava, né? Porque na minha casa em particular eu separo muito mais do que só as tampinhas. Mas aí é sobre o lixo reciclável, do que passa, não sei o quê. Mas muita coisa eu não me toquei que tinha tampa. Exatamente, meu caso. Mesmo. Então eu não estou sozinha, então que bom. E hoje, assim, e aí esse material a gente vende e entrega, né, faz a venda da reciclagem. Hoje eu consigo aí uma cadeira de roda aproximadamente, dependendo, né, de 2 em 2 meses. Agora, tirando essa questão, esse projeto, né, do lacre, de entregar... Do fim. Se alguém tiver uma cadeira de rodas, porque às vezes a pessoa usou durante um tempo, pôde comprar, mas não precisa mais, né? Ou se a pessoa quiser doar esses equipamentos todos diretamente, você também aceita essas doações? Aí vamos fazer conta agora. Eu já arrecadei do meio ambiente 32 toneladas de resíduos sólidos. Nós já entregamos 67 material ortopédico. A maioria desse material que a gente fez a entrega veio através de doação. Aí ela vem através de pessoas generosas que nos doam. Às vezes eles entram em contato e falam assim, Renata, eu quero doar uma cadeira. Quando aparecer... E aí cada um tem um... Eu acho que quem doa, às vezes, ela não é que ela escolhe, mas ela fala, eu queria doar para uma criança, ou eu queria doar para um idoso. Aí ela fala, quando aparecer uma criança, você me avisa? Aí, quando entra, aí eu falo, apareceu a criança, vai doar a cadeira? Então, algumas já vieram através, né, dessas doações de pessoas generosas e outras pessoas que podem comprar, o familiar ou falece, ou não precisa mais, graças a Deus não precisa mais. Essa cadeira, ela vem para a gente e a gente vai fazendo a destinação. Às vezes, eu até peço que a pessoa vá junto para entregar, porque eu também acho muito interessante a pessoa ter esse conhecimento e ver, até para a minha credibilidade, às vezes a pessoa faz questão, e tem aqueles que não querem, mas eu sempre levo, todas as minhas entregas, sem exceção, das 67 até hoje, algum parceiro estava junto. Algum parceiro de algum ponto de arrecadação, que às vezes, né, eu falo, na próxima entrega você quer estar com a gente? Porque, assim, se ele está junto na hora do arrecadar, ele também tem que estar junto na hora da entrega. As escolas, quase todas as escolas que são parceiras do projeto, a gente já fez alguma entrega dentro da escola. Não, isso tudo é muito importante, não só porque a pessoa que é parceira do projeto já dá um certo trabalho, você separar, você guardar, até que você possa ir lá recolher. E a questão das escolas, por exemplo, as crianças... Muitas vezes, o primeiro momento que elas têm contato com uma coisa desse tipo é nessa hora. Porque isso não é falado. Não existe uma educação... a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Porque a gente recebe pessoas para dar entrevista aqui. Então, assim, não existe uma educação desde sempre, porque as crianças compreendam tudo que isso envolve, né? Porque essas crianças vão crescer, né? Umas vão ser empresárias, umas vão trabalhar para algum órgão público e tal. Se elas já tiverem essa informação, isso já for uma coisa naturalizada, elas vão colocar isso em prática. Automaticamente, né? Então é muito importante que isso aconteça também. Eu acho que, assim, não é toda escola que, de repente, tem um cadeirante. Mas ela tem que saber da inclusão de uma criança. Tem uma escola, que agora eu vou esquecer o nome, eu propus deixar uma cadeira um dia com uma pessoa para ele ver a dificuldade que é. Porque, assim, você já sentou numa cadeira e andou na rua? Olha, eu já sentei numa cadeira, mas eu nunca andei na rua. E eu imagino que deve ser uma coisa muito difícil. Eu andei na minha casa, dentro da minha casa. Eu já achei dificílimo. Gente, a força que você tem que ter. Então, aí você começa a prestar atenção. Eu postei um vídeo também, que acho que aí, no caso, está na minha página pessoal, que é o mundo diferente. A gente entra no mundo deles. Aí é tudo adaptado para um cadeirante. Aí tudo é baixinho. Aí eu já assisti esse vídeo, as mesas não têm cadeira, porque eles são cadeirantes. Então, aí ali a gente começa a ver o lado deles também, porque a gente acaba olhando só o nosso. As portas são pequenas, as coisas têm degraus, e aí você começa a olhar. Então, eu dei essa oportunidade, né, de deixar uma cadeira um dia, uma tarde, e ali o aluno ficou. Como é que vai no banheiro, tia? E se você não tivesse feito isso, nunca aquela criança ia pensar nisso.
né? Exatamente. Então, assim, o projeto Lago Solidário, ele fala sobre sustentabilidade, sobre a inclusão, sobre a solidariedade. É tanta coisa num projeto, só que quando eu comecei, nem eu tinha essa noção do quão ele é. E você ajuda muito o meio ambiente, porque tudo isso aqui não vai contaminar o solo. Não vai virar aquelas não vai virar ilhas aquela de ilha plástico de no lixo. oceano. Não vai para o oceano. Isso aí. Os E a bichos gente ainda não está vão ajudando a morrer. quem precisa. É muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. E as empresas, assim? Porque a gente já falou de escola, a gente já falou, né, enfim, desses atores aí que participam nos pontos de coleta e tudo. As empresas aqui, a gente está falando de Teresópolis, né? Esse seu projeto é aqui de Teresópolis e também é regional, né? Os municípios perto também já contribuem. As empresas daqui da cidade, por exemplo, de Teresópolis ou dos outros municípios, elas, enfim, você consegue, pelo seu... Eu já sei a resposta, porque a gente já conversou sobre isso. Assim, elas se interessam por isso, né? Elas querem participar... Ou você encontra dificuldade nesse setor privado? Sabe que eu acho que as pessoas ainda não tiveram a noção do quão participar de um projeto social ele faz diferença para a empresa deles. Porque, assim, aí a gente tem um contexto todo muito... A pessoa que ela vai levar a tampinha até aquele comércio, ela já vai conhecer um comércio que, de repente, ela já não conhece. Então, ali ela já pode, por exemplo, uma farmácia. Eu não tenho nenhuma farmácia como ponto de arrecadação. Nenhumazinha. Olha, o que mais tem nessa cidade é farmácia. Em todos os lugares tem 3 farmácias por metro quadrado. Exatamente. Eu não tenho, mas vamos dizer, a pessoa vai numa farmácia, ela já vai estar lá, ela já vai aproveitar para comprar aquilo. Quem leva a sua doação, ela já vai olhar aquele estabelecimento de uma outra forma, porque ela sabe que aquela farmácia ela é inclusiva, ela pensa em sustentabilidade. Então, assim, de certo modo... Cria uma preferência ali, exatamente. E ela já vai criar aquele vínculo de ir sempre naquele ponto levar aquela... Sabe, assim? Mas isso, assim, temos parceiros assim? Temos. Mas muito menos do que poderiam ter. Quase. Eu falo um negócio que... É mais ou menos parece piada, mas não é. Assim, se a pessoa não quer participar de uma coisa dessas para fazer o bem, participa por interesse. Participa por interesse. Não, eu quero ganhar dinheiro. Né? Porque a pessoa pensa assim, não, eu tenho que ter um lugar aqui para botar um recipiente. Não é um container, minha gente. Não, é uma caixinha. Um saquinho. Um saco de lixo daquele preto. Um saco de lixo, isso. Aquele grandão de 100 litros. Já vai dar tampinha, vai dar caixa pra caramba. Aí o empresário pensa no trabalho, no espaço que ele vai ter que ter, não sei o que. Nem é isso, nem né? É isso. Aí, não posso. Ou, vai ficar vindo aqui o pessoal para botar... Ninguém vai chegar com um caminhão que bom que fosse assim, mas não é. Eu gostaria muito. Então ele pensa nessa parte, aí resolve não fazer. Não, é muito, né? Não é bom. Mas, cara, ele pode... primeiro, isso que você falou, o cliente tem 300 farmácias na cidade. Ele vai sempre ali para fazer... Todo mundo compra remédio, todo mundo compra shampoo, desodorante, esses negócios da farmácia. Ele fala assim, bom, então eu vou juntar minha tampinha aqui e quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou naquela farmácia que eu faço as duas coisas. Então, se o cara ganha dinheiro, né? Mas a visão, ela acaba sendo um pouco micro, sabe? Assim, porque, assim, eles não pensam... Eles acham que estão fazendo um favor para mim. Ainda tem isso, né? Eu vou ter trabalho para fazer um favor para Renata. Mas eu não preciso de tampinha, graças a Deus. Pode ser que um dia eu precise, hoje eu não preciso. Eu não vivo da tampinha. A reciclagem, ela não é para mim. Eu não preciso de cadeira de rodas. Se eu precisar, eu compro. Então, assim, mas ainda tem esse negócio de achar que está sendo um favor. Ou então precisa de uma troca de favores. E não tem troca de favores. Eu não tô... Não tem, sabe? Assim, é pensar no próximo, até o momento que precisa. Não, e hoje em dia, isso é até uma certa ignorância, né, do próprio negócio. Porque hoje em dia, assim, o posicionamento de marca é super importante. Você tem aquela agenda ESG, né, que é do meio ambiente, social e governança. Existem linhas de financiamento que as empresas, para poderem obter o financiamento, é um dos requisitos que elas sigam essa agenda. Então, assim, esse projeto, por exemplo, ele tem o social, ele tem o ambiental, a sigla em inglês é ESG. Ambiental, social e governança. Ele já tem, no mínimo, 2/3, né? Tem o social e tem o ambiental. Então, assim, e tem a questão da marca e tem a questão muito, muito prática de que a pessoa tem que ir no seu estabelecimento para fazer isso. Ela já vai se fidelizar àquele lugar. Exatamente. Porque tem vários pontos que a pessoa já...
né, já vai direto ali para entregar, porque sabe que naquele bairro só tem aquele ponto de arrecadação. Todo mundo que escolhe um lugar para fazer suas compras ou para ir lá no setor de serviço, a gente sempre usa algum critério de escolha, porque não tem um só, tem mais de um. Exatamente. Né? Então, esse é um critério de escolha super importante e que, hoje em dia, leva muita gente. Né? As pessoas... escolhem muitas vezes por isso, exatamente. né? Tanto é que tem aquelas lojas que só vendem produtos orgânicos e não sei o quê, porque a pessoa escolhe aquilo. E a reciclagem é mais ou menos isso, assim. A gente estava falando muito de juntar na nossa residência, não sei o quê, porque é uma escolha de vida. E aquela pessoa, aquele comércio que opta por ter isso, a pessoa já olha para aquele comércio de uma forma diferente. Mesmo porque existe de tempos em tempos, você vai lá e recolhe. Exatamente. Né? Ou a pessoa leva, entrega, né? Quem está ali fazendo a arrecadação geral chegou um ponto aqui que já está na hora de eu ir lá entregar. Então, o que eu acho muito legal é que eu tenho alguns parceiros que, por exemplo, assim, eu tenho alguns pontos no interior, né? E para ir até o interior, eu tenho um gasto muito grande e o deslocamento que acaba sendo muito grande. Então, assim, olha, eu adoraria ter você como meu parceiro, ia me ajudar muito, não sei o quê, mas eu não consigo ir recolher. Tem como você trazer até um ponto de arrecadação mais próximo? Ou então eu tenho parceiros que já levam direto na reciclagem, porque eu já tenho um ponto certo. Quando chega lá, automaticamente o proprietário ele já entra em contato comigo. Eu sei exatamente na hora a quantidade de peso que chegou e ele já vai depositar na conta direto do projeto. Então, isso facilita o projeto de uma forma que a pessoa não... Eu tenho a certeza que não custa a pessoa dar uma desviada para deixar em algum lugar. A pessoa não tem que levar no Piauí as tampinhas, né? Exatamente. Tudo aqui, né? No município. É uma cidade desse tamanho. Porque a gente está falando do Rio, que você anda 1 hora e meia para chegar em algum lugar, mas tem bairro que é um do lado do outro. Pois é, quer dizer... Passa pelas ruazinhas de dentro, você não precisa passar pelo centro da cidade, economiza e ajuda. Aí você tá ajudando o meio ambiente, você está ajudando uma pessoa que pode estar do seu lado, que às vezes a gente não sabe. E a gente tem a população, o ser humano está muito tacanho, não olha, não tem essa visão. Está muito individualista, né? E eu acho que esse... Porque isso é o que você falou, é um estilo de vida, né? Então, assim, e que você tem... A gente escolhe o estilo de vida da gente, né? Então, você pode incluir no seu estilo de vida uma ação desse tipo, que na verdade é muito fácil. E é fácil de fazer. Sabe, eu não estou te pedindo contribuição financeira para absolutamente nada. Então você já vai comprar um negócio que tem uma tampinha, você já vai comprar. Né? Exatamente. E você já vai descartar aquilo de alguma maneira. Você já vai jogar aquilo ali fora. Você me ajuda até no descarte, é menos lixo que eu vou, né? E ninguém está pedindo para guardar tem muita assim, coisa que vai... não estamos nem falando de guardar a casca da laranja, da banana, não. É um negócio que não tem problema nenhum. Não vai dar barata, é só você lavar, você ter higiene direitinho, você bota num saquinho e vai ficar ali. E não ocupam tanto espaço assim, gente. Porque a gente não está falando numa residência, a gente não está falando de um grande comércio, mas numa residência, cara, em um mês, você vai juntar um saco. Se juntar tudo que você tem, gente, aqui muita coisa. Uma dúvida, as tampinhas que vêm com algum tipo de adesivo, aquele super colante e tal, e às vezes a gente não consegue retirar. Tenta tirar Já o máximo. Já está contaminado ou ele é Válido. válido? Válido. Legal. Boa pergunta, Ana Paula. Também não tinha pensado porque nisso, tem não. umas manteigas. Você está aprendendo muita coisa. Hoje você é uma pessoa diferente desse podcast. Com certeza. Nossa. Aqui é um grande aprendizado. Porque às vezes a gente acha, não, agora contaminou, não consigo tirar, tá com a colinha, tá muito sujo. A única coisa que a gente não consegue na reciclagem sabe aquele... negócio que vem bolo, que é um negócio que já é muito reciclado. Aquilo, algumas reciclagens não aceita, sabe? Um negócio transparente que o bolo... aquela embalagem de plástico do bolo. Exatamente, porque aquele material ali já foi reciclado algumas vezes. Aquele não vale. Tem alguns lugares que aceitam e tem alguns outros que não aceitam. Então, aí a gente está falando de reciclagem de uma maneira geral. Você está falando da tampa, mas tem também a bandejinha. Exatamente, a bandejinha vale? Serve. Então, gente, na dúvida, guarda. Guarda, que eu separo. Porque aí, exatamente. Eu me viro. Então, a única coisa que antigamente também a gente reciclava e hoje a gente não aceita mais é os blister, mas aí leva nas farmácias, que as farmácias elas aceitam e eles fazem a reciclagem, o descarte certo,
que muitas vezes eu recebo, mas aí eu acabo levando para a farmácia. Se eu puder já levar lá, já economiza. Não, só meu um tempo. parênteses aqui, a farmácia tem ali a caixinha que você bota o remédio vencido e o blister. né, a caixinha, aquela embalagem de Alumínio, alumínio, né? isso. Você coloca tudo ali, olha, vai Só falta a farmácia botar uma caixinha para botar as Agora tampinhas. pode ter a caixinha para botar as tampinhas, Das é tampinhas. verdade. Eu não tenho uma. Sabe que agora que eu vou Nenhuma farmácia. Nenhuma farmácia. Farmácias. Alô. Nenhumas. Façam por interesse, aumentem suas vendas, farmácias, não é? Bota uma caixinha ali, porque eu, por exemplo, Cristiane, Ana Paula, tenho certeza, Sim. se eu tiver aqui numa farmácia aqui na cidade de Teresópolis e uma farmácia tiver uma caixinha dessa do projeto da Renata, é lá que eu vou comprar minhas Vou virar coisas. cliente. É engraçado, a gente vai... Não, e vai pensando, né? Porque foi falando, a gente estava falando, eu parei para pensar, não tem uma. Engraçado isso, Não, nenhuma. pois é, e pensa num negócio que tem muito estabelecimento. Farmácia, é isso que a gente falou. Não, e até aí vamos falar, eu vou continuando falando em farmácia, os remédios que vêm naquele potinho de remédio tem tampa. Tampa de remédio. Ah, é verdade. Xarope. Novalgina. O copinho que a gente bebe, o copinho. xarope. Tudo é plástico. É mesmo. plástico. E aqueles copinhos vão acumulando, né? Tem hora que a gente Exatamente. pega, pô, descarta. Mas agora não, agora a gente vai guardar Olha pro como é lacre que solidário. como tem coisa que a gente pode. E aí eu tô falando de tampas, né? Porque assim, o meu projeto, eu faço o projeto na minha casa. Então esse material ele é todo armazenado na frente do meu carro. Então a gente vai armazenando, chega um determinado. Quando você não vê mais o carro, aí é hora de Quando eu tô parar. quase sendo sufocada pelas tampinhas, aí o rapaz vai, recolhe, e aí, né, a gente vai juntando dinheiro, e quando tem a verba destinada àquela cadeira da fila, que pode ser, né, uma higiênica e tal, não sei o quê, a gente compra e faz a entrega. E a gente compra pela internet, porque eu também não consegui um parceiro na cidade que abraçasse um projeto, porque eu também acho isso um absurdo. Gente, tá, parceiros gente? da cidade. Eu acho um Casas absurdo. hospitalares Gente, vocês aqui podem, da vocês, cidade, poxa, né? vocês já compram essas coisas? Compra o seu estoque, Pelo né? preço Pro de seu custo, comércio. vocês compram, Não, né? eu Dá não estou por preço pedindo de nada de custo. graça, não. Não. É só vender a preço de custo. Exatamente. Vai ser tipo uma de 2 em Não, 2 Renata, meses. olha só, se vocês quiserem doar um negócio de eu graça, aceito doem, também. Renata aceita. Aceito, Agora, se não lógico. puder, né, pelo menos vende pro projeto pelo preço de De custo. custo. Porque aí, em vez dela conseguir comprar Ela uma, consegue comprar ela duas. compra duas. Aí vocês vendem o quê? Duas. Não vai ter o lucro ali, mas aí a gente vai dizer, nossa, olha que estão aqui na agenda, ESG. Não, né? e a gente vai fazer a divulgação, porque bem ou Exatamente. mal, por exemplo, assim... Tem sempre uma publicidade de quem está Exatamente. colaborando a com o página do né? projeto está com uma visibilidade bem grande, sabe? Assim, e o projeto hoje, ele é um projeto de referência na cidade. Então, assim, se tiver uma, a gente só vai comprar ali. Até as próprias pessoas que às vezes nos procuram, que às vezes, até mesmo por indicação, as pessoas que podem comprar... Renata, qual cadeira que eu posso comprar? Qual você indica para comprar? Qual é a melhor para não sei o quê? Você tem mais conhecimento, não sei o quê. Você vai destinar aquela pessoa. Exatamente. Tem- Você vai dizer, tem olha, todo poxa, eu tenho um Um parceiro, parceiro, aqui, compra vai lá com ele. É. Então, assim, eu acho que as pessoas elas não aprenderam a olhar de uma forma mais ampla um projeto social, porque a gente, assim, não está me fazendo favor nenhum, não é para mim. Não é favor para a Renata. Não é favor para a pessoa, Renata, né? Porque às vezes a pessoa... Pelo contrário, a pessoa, Renata, está fazendo um favor para a sociedade, porque fica lá acumulando tampinha na frente do carro dela, porque tem um trabalho de Meu recolher. carro tá parado ali embaixo, se você olhar, parece um Tá depósito. lotado de tampinha, não cabe passageiro nenhum no seu carro. Não, quase isso. E isso as pessoas, elas acham que, assim, que eu não tenho trabalho. Não, meu telefone está aqui. Quantas pessoas estão aqui o tempo inteiro? Quantas pessoas, mesmo as que ajudam, às vezes elas não têm a paciência de esperar eu recolher. Porque as pessoas elas têm que aprender, e não é aprender, elas entenderem, na verdade, que é um projeto voluntário. Ponto. Do mesmo jeito que você está sendo voluntário, eu também sou voluntária em fazer. Então, assim, enquanto o projeto ele me dá esse prazer em fazer, eu vou fazer. Porque a hora que eu falar assim, tem mais gente me enchendo o saco do que contribuindo, eu vou parar. E aí vocês vão ficar com essas tampinhas tudo na casa de vocês. E aí até mesmo a prefeitura, os CRAS, né, todas essas pessoas que vêm até a mim, que ficam me
procurando, elas vão procurar todos vocês. E eu vou jogar essa responsabilidade toda para todo mundo. Você falou da prefeitura. A prefeitura, você tem uma... Você consegue... Você dá a cadeira, enfim, cede para... Não, a prefeitura ajuda, tem Como ponto de é? coleta, Essa faz relação, alguma né? coisa com você? Então, hoje, desde sempre eu tenho a única... Eu sempre tive a Secretaria de Esporte, o Ginásio Pedrão, ele é o nosso parceiro, desde bem do começo. Pode deixar a tampinha, pode deixar... entrar com seu carro no Ginásio Pedrão e você entregar. Então, o Ginásio Pedrão, ele é o nosso parceiro desde sempre. E agora, deve ter uns 2, 3 meses, nós conseguimos a Secretaria de Agricultura lá em Albuquerque. Porque aí acaba pegando todo o 2º distrito, as pessoas concentram todas lá, mas eu vou lá e recolho. Eles não trazem para mim. Eu vou até Albuquerque e pego a Secretaria de Agricultura, que lá é muito exótico. E é de meio ambiente. Porque eu pensei que você ia falar Secretaria de Meio Ambiente. Ela falou, agricultura. Não, meio ambiente não. De meio ambiente ainda não temos uma parceria Secretaria fechada, de Meio Ambiente. É meio ambiente. Sabe onde é que vai esse negócio aqui? Pra dentro do rio. Aí vocês vão ter que gastar dinheiro para poder tirar esses negócios no lixão. Que às vezes pega fogo, né? Que tem que pagar um caminhão para levar para outro município. Até mesmo assim, o que eu achei legal, porque assim, me deu a possibilidade de chegar no interior. Né, porque acaba que o projeto ele sempre foi muito centralizado, lembrando que assim Bom Sucesso foi a primeira escola que abraçou o meu projeto, veio de Bom Sucesso, a creche Doracidália Granito. A gente fez 4 anos de parceria agora e essas tampinhas eles trazem até a minha casa. Eu nunca precisei ir a Bom Sucesso recolher. Olha isso. Então, eu acho que assim, é uma parceria que eu tenho muito orgulho de falar, porque foi ela que abriu as portas para outros colégios. E desde então, agora eles estão até numa campanha de arrecadar 500 quilos. Eu acho muito legal, porque eles botam meta. É muito legal isso. Sabe? E assim, você vê um bairro muito engajado. Aí você vê um bairro lá no interior... Sim. Longe pra caramba, que as tampinhas elas vêm até o projeto. Aí às vezes eu tenho um comércio no centro da cidade que não se recusa a levar as tampinhas ali na Paineiras. Sabe? Então, assim, as pessoas elas têm que entender que o voluntariado é abraçar, vestir a camisa, literalmente. Sim, em todas as suas etapas. Exatamente. Né? Então, assim, hoje eu não consigo crescer o projeto mais do que eu acho que eu poderia crescer, porque eu não consigo me desdobrar mais do que eu já faço. Agradeço aqui hoje também ao Segurança Presente, que é o coordenador, o Major Rômulo, que ele colocou todas as viaturas, né, à disposição do meu projeto. Então, eles fazem esse recolhimento e eles vão até os locais para recolher. Então, assim, a polícia, de repente, faz um trabalho que, de repente, outras pessoas poderiam fazer, lembrando que é um horário que não tem o policiamento, é um horário que está mais disponível. Não estou tirando a polícia da rua para fazer isso, mas tem aquele horário que tem menos demanda, então que eles podem fazer. Então, isso que deu um suporte para que o projeto desse mais uma alavancada, porque assim eu consegui crescer mais alguns pontos de arrecadação, porque eu sei que eu tenho mais tantos carros para arrecadar, porque só o meu não... Essa ideia foi genial e parabéns a Major Rômulo. Isso. Parabéns, porque realmente isso é o serviço público, né? O servidor público, ele não serve só na sua função, né? E quando tem uma oportunidade dessa, que às vezes as pessoas não pensaram, eu acho isso maravilhoso. Então, o Estado, né? O Estado está colaborando com o seu projeto, a Polícia Militar está colaborando. A Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, porque a Segurança Presente ela não é do 30, né? Não é do batalhão, ela é do Rio. Então, a Secretaria de Governo, através do Segurança Presente Teresópolis, abraçou o projeto e é um braço, eu falo que é o braço direito e o esquerdo, porque quando eu estou mega enrolada, eu falo, gente, e na mesma hora, assim, eles se disponibilizam. Né? É muito legal isso. Então, assim, eu queria ter a oportunidade de crescer mais, eu queria ter mais pontos de arrecadação, mas, infelizmente, eu não consigo, a não ser que a pessoa se disponibilize a trazer a sua doação até um dos nossos pontos de arrecadação ou levar até a reciclagem, que ajudaria bastante. No centro da cidade, né, tem muitos comércios aqui que tem lá o selo e que as pessoas podem deixar ali, levar sua sacolinha, não precisa nem ser aquele grande volume, já arrecadou um pouco, gente, vai ali,
né? Então, Onde a o gente seu tem o comércio. Sesc Teresópolis. Eu Sesc gosto de falar os pontos mais de fáceis acesso. Então, eu tenho o Sesc Teresópolis, eu tenho o Ginásio Pedrão, eu tenho a OAB, eu tenho o Conselho Tutelar, eu tenho o Fórum, a Vara da Infância no Fórum lá em Agriões. São pontos de arrecadação. São vários pontos da cidade. Exatamente. Aqui, né? E são pontos conhecidos. Então, porque aí a gente tem comércio pequeno, mas de repente, se eu falar uma determinada pessoa não conhece. Então, geralmente, mas assim, eu agradeço a todos aqueles que abraçaram, do pequenininho ao grandão, que me deu uma tampinha ou que me deu um saco enorme. Eu acho que a diferença não está na quantidade, tá? A diferença está no abraçar o projeto. Com certeza. Né? Então, assim, se cada um me doasse uma tampinha por dia, numa cidade com 160 mil habitantes, olha quantas tampinhas. Pois eu estou falando gente, uma. olha só os bairros 160 aí, mil gente. tampinhas, deve dar o quê de tonelada? Isso nem sei. Nem sei. Imagina, todo mundo. Quantas Olha cadeiras aqui, de roda? isso aqui todo mundo vai poder doar. Cada vez que eu olho para essa tampinha, eu fico com vergonha. Pasta de dente, minha gente. Vamos aí, vamos participar. Não custa nada, é só juntar. Só juntar. Tá? E o terceiro projeto? Então, Você falou que eram 3. O terceiro projeto é o Quadradinhos do Amor. É um projeto menor, mas de importância tão grande quanto todos os outros. A gente tem algumas artesãs na cidade que confeccionam quadradinhos ou mantas, sapatinhos, gorrinhos e casaquinhos, tudo relacionado a recém-nascido. A gente tem 3 postos de saúde na cidade que a gente incentiva o pré-natal. Então, aquela gestante que vai naquele posto, que faz o seu pré-natal, que passe por vulnerabilidade, que precisa, que a gente não consegue abraçar a todos, infelizmente, e a gente entrega um pequeno kit para essa gestante. Que legal. É legal. A gente tem aí o Caleme, a Fazenda Hermitage e o posto de Albuquerque. E se alguém que está em casa, que tem aquele talento que infelizmente eu não possuo, né, dos trabalhos manuais, né, e tal, se a pessoa quiser fazer alguma coisa, ela fazer, ela faz, entrega, e entregar para você poder todos os nossos kit com aquilo. projetos. Assim, cada projeto ele tem um ponto de arrecadação, mas eu gosto de centralizar algumas coisas assim. Qualquer coisa que for no meu projeto, é só entregar na base do segurança presente. Qualquer coisa. Ah, você tem cabelo, você pode entregar. Você não sabe fazer, mas você pode doar lã. A gente tem aqueles que confeccionam. Tem aquelas pessoas que elas não podem comprar a lã porque elas são... Mas elas sabem mas fazer. Elas sabem fazer, elas confeccionam pra gente. Ah, você tem uma cadeira usada em bom estado que pode ajudar alguém. É só deixar muleta. lá. Muleta, bota ortopédica, assento de elevação, qualquer coisa em bom estado, né? Lógico, o que não serve para você também não serve para o outro. E as pessoas podem também procurar as páginas nas redes sociais para conhecer, né? Para saber como ajudar. Tá tudo lá. Em cada projeto você tem ali o Corrente todas do as Bem. explicações. O Corrente do Bem tá tanto o Banco de Perucas quanto o Quadradinhos do Amor. Ele tá no projeto Corrente do Bem, que ali a gente acabou centralizando como ações sociais. E aí o Lacre Solidário, a gente só está com o projeto das tampinhas, e aí lá tem todos os nossos pontos de arrecadação, tem todas as entregas feitas, está todas lá, 60 e poucas, as 60 e poucas pessoas, elas estão no projeto, estão todas lá, todos os nossos parceiros, está tudo simples, tá? Não é uma mega página, não tem mas é o básico, o simples necessário está lá. Exatamente. E é o que basta. E é o que precisa. basta. Exatamente. Né? Com todas o necessário. Sobrou um tempinho, eu ainda faço o digital e vou lá e boto, entendeu? Então tá tudo o máximo explicado. E se alguém tiver alguma dúvida, também lá tá o meu telefone, é só entrar em contato. Exatamente. Perfeito. Nosso tempo acabou, eu creio. Bom, menos vergonha que eu vou passar hoje aqui, né? Mas olha, o recado está super dado, né? Super dado. Você que está assistindo esse podcast, em que momento for, né? Se ligue, porque tem muitas formas da gente ajudar, da gente fazer um pouquinho, né? Pouquinho da nossa parte para melhorar um pouquinho esse mundo, né, Cristiane? Exatamente. E como eu falei, se não for para isso, pelo menos faz por interesse, né? Para ganhar mais dinheiro, né? Não interessa. A gente falou tanto isso ali, né? Exatamente. Não interessa qual é a sua motivação, a gente não quer saber. A gente só quer saber... Ajuda. Tudo ajuda. Só que é o final. Exatamente. Né? O fim, né? O fim vai justificar. Eu agradeço muito a oportunidade. Falei, eu acho que muito, mas eu acho que, assim, tentei me explicar da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato. Vou ter o maior prazer. Você que estiver precisando de uma cadeira, alguma coisa ortopédica de baixo custo, entra lá, vamos colocar você na fila. Não posso prometer quando eu vou entregar, mas eu tenho a certeza que um dia ela chega. Perfeito, gente. Obrigada, Renata Caldas com a bom. gente. Muito bom. É o nosso podcast número
vocês. Até o próximo, galera. Valeu. Até, beijo. Beijo. Ô, bebê!